Atos 13:36. Eu quero ler apenas esse versículo para nós refletirmos. Não será em forma de estudo, né? Embora toda a escola bíblica seja um momento de estudo, mas eu quero conversar com os irmãos sobre um assunto. Atos 13:36 diz assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Se você tiver a tradução igual a minha, eu peço que você leia comigo lentamente. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Olha como o texto começa: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. No último dia 11 de agosto, se o meu avô tivesse vivo, ele estaria completando mais um ano de vida, né? Hoje estamos no dia 22, 11 dias atrás. Se ele estivesse vivo, ele estaria completando não sei quantos anos, mas eu sei que estaria completando mais um ano de vida. Meu avô Vicente completaria mais um aniversário, e quando eu leio os comentários que fazem da época no aniversário dele, eu percebo que ele estava sempre a serviço de Deus, sempre desejoso de falar do Senhor para as pessoas, falando de Jesus para onde ele fosse. À época ele andava a cavalo ou a pé na zona rural, visitando as pessoas, pregando a palavra do Senhor. E a oração dele era sempre, tinha em vista a salvação dos seus filhos, mais do que o sucesso ou o bem-estar deles. Ele queria ver os filhos servindo a Deus. Hoje nós temos o meu pai, filho dele, temos minha tia Laura, que estão vivos ainda. Os outros já foram, mas todos descansaram e dormiram no Senhor. Hoje, como legado do meu avô e consequentemente do meu pai, que tem deixado um legado, estamos nós aqui, toda a família, aqui reunidos como um legado. Tudo começou com meu avô, minha avó, depois meu pai, e assim o legado foi transmitido. Todos os netos estão aqui, filha, filhos, genro, noras, e eu louvo a Deus porque tudo começou com meu avô, deixando um legado. É sobre isso que eu quero falar brevemente, sobre deixar um legado. Deixar um legado. E a pergunta que eu tenho para você terminar, pensar durante toda essa palavra, é a seguinte: como é que você gostaria de ser lembrado? O que é que você gostaria que as pessoas lembrassem de você depois que um dia Deus te levar? Quando eu estava no leito do hospital, eu comecei a pensar: o que eu tenho ainda? O que eu já fiz? O que eu tenho que consertar? Que marcas eu tenho deixado? E eu fiquei pensando mais a respeito disto. E eu quero que você reflita comigo e pense comigo numa cena. Imagine só, hoje nós vemos muito isso, um drone, né? Mas imagine um dia você bem alto, voando, e você olha para baixo e observa lá embaixo um cemitério. E naquele cemitério você percebe que tem um grupo de pessoas que está entrando no cemitério. Eles vêm e ficam ao redor de um túmulo, e ali eles gastam tempo falando coisas boas daquele que faleceu, a respeito daquela pessoa que morreu. Eles estão elogiando aquela pessoa, mas você não consegue saber quem é que morreu. Você não consegue. Então, de repente, como uma câmera, você faz um zoom e você vê que eles estão dando as mãos, fazendo uma oração, agradecendo a Deus, e eles de repente saem e termina aquele funeral. E quando eles saem, você consegue dar um zoom na lápide daquele túmulo, naquela pedra, e ali está escrito um epitáfio, uma frase, e lá está escrito o seu nome.
E logo debaixo do seu nome está esse versículo: serviu a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus. Talvez uma das frases que eu gostaria que estivesse no meu epitáfio, ou que se fosse o meu epitáfio, seria: serviu a sua geração conforme o desígnio de Deus. Esse deve ser o meu legado, esse deve ser o seu legado aqui nos seus dias na terra. Você deve deixar uma marca que vai além da sua existência, além da sua vida aqui neste planeta, uma marca que os apóstolos entenderam muito bem. Tanto é verdade que hoje nós temos uma Bíblia. A Bíblia é o maior legado que alguém pode deixar, né? Paulo, muitas vezes nós não nos lembramos de todos que perseguiram Paulo, mas a gente nunca esquece de Paulo, porque ele deixou um legado. Tantos homens e mulheres que deixaram legados, né? George Miller, um grande missionário nos Estados Unidos, na Inglaterra. John Wesley, grande avivalista. Calvino, John Knox, que começou a igreja presbiteriana na Escócia. Simonton, aqui no Brasil, em 1859. Aliás, comemoramos dia 12 de agosto, último 162 anos da igreja presbiteriana no Brasil. Então nós louvamos a Deus porque homens e mulheres na história deixaram um legado. Um legado. E a pergunta que eu tenho para você é: o que vai ficar depois que você for embora? Qual legado você vai deixar? O que as pessoas vão dizer sobre vocês? Ou sobre mim? Quando o dia nós formos. Há um velho ditado que está escrito num livro que chama 25 Chaves do Sucesso, de Paul Meyer. Ele diz assim: há um velho ditado que diz que se você quer saber o que as pessoas dirão sobre você depois que você morrer, escreva o seu próprio epitáfio e viva dessa forma daqui para frente. Viva conforme você quer que as pessoas lembrem de você. Epitáfio, como eu disse, são pequenas linhas que resumem a essência da vida de uma pessoa. Você pode escrever o que você quiser, mas a prova final vai ser o que as pessoas vão dizer de você quando você se for. Isso que vai marcar. Como é que você quer ser lembrado? Quando a gente está à beira da morte, ou perto da possibilidade da morte, a gente começa a pensar na vida. Por que não pensar na vida quando a gente está saudável? Por que não agradecer a Deus quando você consegue encher o peito de oxigênio e poder se levantar sozinho, ir ao banheiro sozinho e fazer tantas coisas sozinho? Qual é o impacto que você terá na sua geração, aqui, agora? Muitas pessoas passaram antes da gente e deixaram uma marca, né? Eu me lembro que lá no norte do Paraná, quando a gente estuda, um dos nomes mais falados é de Jonas Dias Martins, o apóstolo dos pés vermelhos, que a cavalo também cuidava de várias igrejas. Londrina, Mandaguari, foi ele que fundou a igreja, e ele andava, ele começava a identificar a ata lá da igreja onde a Cláudia é pastora. Está escrito lá que ele chegou naquela região tudo de mato, terra vermelha, e ele começou a ouvir pelos cantos e identificar alguns cristãos pelo que eles ouviam, que ele ouvia eles cantando. E ali começou a igreja, pessoa que desbravou muita coisa para nós. Hoje, talvez, ou de certa forma, seja menos difícil que antes ser pastor. Era muito difícil. A cavalo, dormia na estrada, o pastor saía da casa, deixava a esposa e filhos, ficava dias e dias viajando, visitando as igrejas. Raramente naquela região havia pastores em cada igreja. Era um pastor que cuidava de várias igrejas, mas deixou um legado. Deixou um legado. O legado não é uma coisa que você constrói de uma hora para outra, é durante toda a sua vida. Daqui para frente eu quero desafiar você, e obviamente a mim mesmo, a viver para Deus e construir um legado que seja lembrado depois que eu for. Tem muita gente que passa pela vida e depois é esquecido, por conta que não deixou marcas. E no sentido mais básico, um legado é algo que passa de uma geração para outra.
Ontem, quando meu pai e minha mãe, nós celebramos os 50 anos de casamento deles, eu disse que o maior legado que eles deram para nós foi a nossa fé. Ela que nos sustentou nas crises que vivemos, cada um dos meus irmãos, eu, meus pais mesmo, nos momentos mais difíceis de crise, talvez de saúde, talvez financeira, em qualquer área, o que nos sustentou foi o legado eterno que meu pai e minha mãe têm deixado para nós. As verdades que muitas vezes a gente batia a cabeça, né? Como a Lilian disse agora há pouco, às vezes eu vinha forçado à escola bíblica. Às vezes eu queria ficar dormindo ou fingindo estar dormindo para assistir Fórmula 1. É verdade, a gente tem que ser sincero. Mas foi por causa disso, dessa insistência, que hoje nós temos esse legado e a gente leva e passou para os filhos. E se Deus quiser, para os netos, né? Em nome de Jesus, quem sabe mais à frente agora, né? Mas eu quero que você pense a respeito de duas coisas. Um bom legado não é de graça, ele não é instantâneo, ele requer que você abra mão do seu dinheiro, do seu tempo e de você mesmo. Um pai, para deixar um legado para um filho, ele abre mão das suas próprias coisas para cuidar dos filhos, não é isso? Quem não é pai e depois se torna pai ou mãe, ele percebe que a vida muda totalmente depois que as crianças chegam. Aliás, até a conversa dos pais é diferente. Eu às vezes saio com a Cláudia sozinho e falo, vamos conversar. E a gente vive falando dos filhos, né? A gente quer sossego, mas daí chega lá e fica falando deles. Porque eles são a forma de transmitir ou dar seguimento às próximas gerações. Meu pai, ele e a minha mãe contaram a história de como se conheceram. Dos dois vieram 4, eles queriam 10. Mas desses 4 vieram 19 netos, é isso? 9, eu estou profetizando aqui. Vieram 9 netos, né? Os primeiros que colaboraram foram eu e a Lília, com 3 cada um. O André 2, o Felipe 1, mas daqui a pouco chega outro, né? Eu acho que vai vir um menininho aí, se Deus quiser, um polaquinho, quem sabe, né? Aí completa 10, aí fica nota 10. Os 10 filhos que o senhor não teve, a mãe, terão com netos. Aí Felipe, agora a missão é sua. A fábrica fechou em casa e na casa da Lília e do André também, né? Então, a bola está contigo agora, querido. É importante a gente notar que cada legado tem um ponto de ambos, o que é bom e o que é ruim. O nosso legado, muitas vezes, não é só tudo que a gente faz de bom. A gente é lembrado pelas coisas que a gente erra. A gente lembra que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas quem não se lembra da pisada de bola que ele deu? É um legado que você deixou, ou que nós deixamos. Talvez você não tenha recebido um bom legado da sua casa, do seu pai, da sua mãe. Talvez a sua história passada de pais, avós, bisavós não foi uma boa marca para a sua vida. Talvez não pareça justo para você que alguns que herdem tanto e outros tão pouco, mas todos nós começamos onde a gente está. Se você recebe uma carteira vazia hoje, cabe a você encher essa carteira. Se você foi o primeiro a receber Jesus como Senhor e Salvador na sua família, que você não seja o último, mas seja o primeiro deles. Se você experimentou só, eu não consigo, você não vale nada, você não pode, por que não daqui para frente falar, eu posso, eu vou conseguir, eu vou lutar contra as forças da natureza, contra o negativismo. Se você cresce como vítima, você pode quebrar essa tradição e ser um vitorioso daqui para frente. Se você vive num lar de promessas quebradas, de fracasso, você pode escolher passar um legado de honestidade, sucesso e vitória. Por que não mudar essa história? É possível deixar marcas. Quantas pessoas que tiveram um passado difícil com os pais, mães, avós, uma história difícil e se superou, uma história de superação. Legado. Há um futuro pela frente, seja qual for a sua história, já passou. Há quem diga, aprenda com o seu passado e esqueça ele. Aprendeu, segue em frente. Você
tem futuro pela frente. Eu estava internado no hospital e eu comecei a pensar quantos outros amigos de presbitério, pastores que morreram, falei, eram muito melhores que eu, tinham uma vida muito mais piedosa do que a minha. E eu falei, por que eles foram? Eu fiquei pensando, por que eu mereci ficar? Aí eu pensei, isso primeiro, é graça, Deus teve misericórdia. Segundo, Ele não cumpriu tudo que Ele tinha para mim aqui, então preciso corrigir algumas coisas, deixar mais marcas aqui. E é assim que a gente tem que pensar. Viva a sua vida hoje, com o seu amanhã na sua mente. Viver o presente com o coração no futuro. Talvez isso estivesse na cabeça de Paulo quando ele escreveu Filipenses capítulo 3, dos 13 a 14, que diz, irmãos, não pensam que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me as coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. Tem muita gente que vive com a cabeça no passado, só sofre. E parece que essa pessoa fala, ou então olha para o passado e fala, nossa, como era bom antes, como tudo era bom, como era legal, então hoje é ruim. Que vida que é essa? Quando eu voltei do hospital, a Melina começou a observar. Ela falou assim, pai, por que o senhor não está reclamando tanto quanto antes? Não quer dizer que eu não reclamo muito ainda. Mas ela falou, nossa papai, o senhor diminuiu muito a sua reclamação. Eu falei assim, eu olhei bem para ela com lágrimas nos meus olhos e falei assim, a Cláudia estava junto. Eu estou vivo. O resto a gente corre atrás. Estou voltando a respirar. Daqui para frente é uma outra história. As coisas antigas passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu disse para o Emerson ontem que a minha vida é ACDC, né? Antes do Covid e depois do Covid. Aprendi muita coisa. O que uma cama faz com a gente, né? O que uma doença faz com a gente? Coloca a gente de barriga para cima para olhar para o céu, porque às vezes não estava dando tanta atenção. O que uma doença faz com a gente? Faz a gente pensar e colocar em prática tudo que a gente prega, de fé, de confiança, de perseverança. Aquilo que a gente fala para os outros quando estão doentes, tem que valer para você lá no leito. Ao final de tudo, meu irmão, minha irmã, cada um de nós vai deixar 4 coisas para trás. Se um dia Deus resolver te levar, se tivesse me levado, eu deixaria 4 coisas aqui. Diga comigo, memórias. O que são memórias? O que as pessoas pensam da gente. O fulano era isso, é aquilo, legalzinho, se dava bem com alguém e tal. O que as pessoas pensam a respeito da gente. O que as pessoas pensam a respeito de você? Pensa aí. O que será que elas pensam? Às vezes elas não falam. Tem um amigo meu, pastor, que falou assim, que queria que tivesse uma televisão em cima da cabeça de cada pessoa, e para ele saber o que está passando na cabeça dela durante o culto. Ele ficaria frustrado. Porque às vezes a pessoa está aqui, corpo presente, cabeça ausente, né? O cristão girafa, cabeça está fora, só o corpo aqui. Deixaremos memórias. Outra coisa que a gente vai deixar quando a gente se for é souvenirs. Fala aí, souvenirs. O que é souvenir? Souvenirs. Provas que você existiu. Texto. Esses dias atrás, de vez em quando a gente mexe nas coisas, né, Cláudia? Eu acho algumas cartas ou poesias que eu escrevi para ela. São souvenirs. Lembranças do que a gente passou aqui. Fotos. Lá na minha mãe, às vezes a gente pega aqueles monóculos, não é isso? Não, binóculo é de 2. É aquele negocinho que eu não sei o nome. É monóculo. Você coloca lá, vê aquelas fotinhas, né? Antiga. Souvenirs. Músicas, vídeos que você gravou. Áudios, né? Uma fita cassete, quem sabe que é isso. Você pegar aquele gravadorzinho e gravar aquelas bobeiras, né? Fui o primeiro. Acho que a Lília fez o Felipe falar a primeira vez mamãe, né? A gente tem esse áudio, não sei se está aí por aí, gravado num cassete. Souvenirs, lembranças do nosso passado. Me lembro quando meu pai às vezes abria o guarda-roupa em cima lá e pegava os souvenirs que ele tinha. O primeiro olerite, lembranças do banco que ele trabalhou, uma caneta Parker antiga que ele tinha, né? Lembranças. Um bloquinho que eu dei no Dia dos Pais, que eu acho que era mais novo que a Marina, quando eu dei para ele, tinha guardado. E eu ficava pensando, por que será que meu pai guarda? É para usar.
Tem caneta Bic, acho que nem funciona mais aquela caneta. Mas é uma relíquia, né? Quantos anos está aquela caneta? Mas são souvenirs que a gente deixa. Outra coisa que a gente vai deixar quando a gente se for são troféus. Diz aí, troféus. Troféus são registros das nossas conquistas. Diplomas, certificados, né? Um dia alguém vai olhar quando você se for, vai abrir lá e vai ver, poxa, ele foi formado nisso, estudou aquilo, aquele outro. Às vezes vai encontrar uma medalha, né? Aliás, eu nem sei onde estão aquelas medalhas que a gente ganhou do FEMEV. Tá vendo? É interessante isso. Um dia os troféus vão desaparecer, aliás. Você percebe que tudo isso é passageiro? Memória. Um dia as pessoas vão esquecer. Souvenirs, um dia elas vão se acabar. Papel, qualquer coisa. Troféu, um dia vai sumir. De que vale o seu certificado aqui? Apenas o certificado para a sua eternidade. E a última coisa que a gente deve deixar, que é a mais importante de todas, é o nosso legado. Isso permanece. É tudo que você é e tudo que você tem hoje, bom ou ruim. Como eu disse, todo legado começa com amor. Eu acho que a maior marca que tenho certeza que a maior marca que um cristão pode deixar na vida de uma outra pessoa é o amor que ela oferece. E o amor é algo que você oferece sem esperar troca. Eu olho para Jesus, o maior exemplo deles, ele parava para falar com os menos favorecidos, coisa que ninguém dos religiosos da época faziam. Ele ministrava a justiça por onde ele passava. Tanto que ele fala buscar, e a gente às vezes esquece desse versículo, né, inteiro. Buscai o reino de Deus e o quê? E a sua justiça. Por isso que o cristão deve viver inconformado com tudo que está acontecendo no mundo, com a injustiça, porque é buscar o reino e a justiça dele. Jesus curava os párias da sociedade, aqueles menosprezados. Jesus comia com pecadores. Jesus se importava com os pobres. Jesus abria mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Jesus permitiu que o seu corpo fosse ferido por causa de quem? De nós, simples mortais, pecadores, dos quais Paulo fala que ele era o pior de todos eles. Eu acho que eu perdi para ele, eu acho que ele perdeu para mim, aliás, eu sou pior que Paulo. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, enquanto a gente ainda era pecador. O amor. O nosso amor, Jesus disse, deveria focalizar em 3 diferentes direções: a Deus, aos outros e a nós mesmos. Deus não nos deu, Deus diz assim: amar ao próximo como a nós, a Deus sobre todas as coisas, e a nós, e ao próximo como a nós mesmos. Chegará um dia, meu irmão, e eu vou terminar com isso, em que você vai estar diante de Deus e Ele vai fazer para você, ou vai fazer uma auditoria na sua vida. A Bíblia diz: lembrem-se de cada um de nós estará pessoalmente diante de Deus para ser julgado por Ele. E Deus já adiantou que Ele vai cobrar de você lá na eternidade. Você não precisa querer saber o que será que Ele vai perguntar. Eu vou falar para você o que. Primeiro, são 2 coisas. Você vai chegar diante de Deus e Ele vai falar assim: o que você fez com Jesus, meu filho? Deus não vai perguntar para você sobre os seus antecedentes religiosos, sobre as visões doutrinárias ou teológicas que você tinha. O único ponto importante diante de Deus será: você aceitou o que Jesus fez por você, aprendeu a amá-lo e a confiar nele durante a sua vida? O que você e eu temos feito com Jesus? Com a mensagem que você recebeu? Você tem passado adiante? É aquela história: se a gente soubesse a cura de uma doença gravíssima, a gente não ia guardar para nós, a gente ia repassar. E você tem a cura para a maior doença, a doença mais grave que existe no planeta ou no mundo, que é a cura do pecado.
O que você tem feito com essa mensagem? Não precisa ser pastor, presbítero, diácono. Basta apenas ser um sacerdote de Cristo e o sacerdócio universal dos crentes. Todos vocês são ministros. Alguns leigos, alguns com formação de seminário, mas quem é melhor para contar da sua vida do que você? A maior autoridade da sua vida é você, para contar sobre ela. Só Deus sabe mais de você do que você. Só você sabe contar em detalhes como foi seu encontro com Jesus. Segunda pergunta. A primeira é o que você fez com Jesus. Segunda, o que você fez com o que eu lhe dei? Como você usou o que eu te dei? O que você fez com a sua vida, com seus dons, seus talentos, suas oportunidades, seu tempo, sua energia, seus relacionamentos, seus recursos, tudo que Deus te deu. O que você tem feito com isso? Desperdiçado? Há quem diga que depois dos 40 a gente começa a pensar, que a gente passou da metade da vida, a gente começa a pensar mais do que passou, né? A gente tem menos de vida do que a gente já viveu. Mas ainda dá tempo. Corrige daqui para frente. Por que não se humilhar diante do Senhor e reconhecer todas as falhas e falar: Deus, daqui para frente eu quero mudar. Um dia o seu legado será também a sua história. Assim, até que esse dia chegue, você tem feito tudo que está ao seu alcance para deixar uma boa marca aqui, para os seus filhos. Às vezes eu sento com a Cláudia e falo: Cláudia, e ela fala para mim: o que nós vamos fazer se um dia nós formos nossos filhos, como eles vão viver aqui, com todo esse mundo de cabeça para baixo? E a nossa preocupação maior é com os filhos, porque nós cremos como presbiterianos, como cristãos, que salvação não se perde. Existe a segurança da salvação. Que segurança! Sou de Jesus. Isso é óbvio nas Escrituras. A Bíblia diz que Jesus fala: aqueles a quem Deus me der, jamais o lançarei fora. Ninguém pode desarrebatar da minha mão. A questão é: como ficarão os nossos filhos? Como está a fé deles? Daqui a pouco vou ter a alegria de vacinar. Olha só, estão pensando muito em vacinar. De batizar 2 de minhas sobrinhas. Já tive o privilégio de batizar um. Daqui a pouco, eu acho que é uma alegria para um pai e para uma mãe quando um filho decide que quer fazer a profissão de fé. É sinal que ele conseguiu transmitir a fé. A transformação é Deus quem faz, mas ele cumpriu o papel. Que epitáfio você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Pense aí, um minutinho. Que frase você gostaria que estivesse lá na sua lápide? Ninguém quer morrer agora, nem eu. Eu lembro quando eu perguntei para o Mário, um dia antes dele casar com a Lília, ele falou: Mário, você gostaria que Jesus voltasse hoje? Falou: mas podia esperar mais um pouquinho, né? Como você quer ser lembrado? Me lembro que meu avô certa vez escreveu, meu pai encontrou num caderninho surrado dele. Ele disse assim, ele escreveu assim, com seu português limitado. Ele escreveu assim: se nós tivéssemos o mesmo cuidado com a vida espiritual que temos com a vida física, seria melhor para nós e alegria para Deus. Quando temos na família alguém doente, fazemos tudo para que não morra. O mesmo esforço deveria ser feito na vida espiritual. Mais à frente ele escreve também no caderninho dele: o bem que fazemos aos nossos semelhantes é passageiro, as verdades que lhes deixamos são eternas. O que os outros dizem sobre você? O que nós fazemos causa mais impacto do que qualquer outra coisa que a gente fala. Tem uma música do Fruto Sagrado que o André vai lembrar. O que a gente faz fala muito mais do que só falar. Esse é o legado. E eu termino dizendo como eu gostaria de ser lembrado. Espero que você pense assim. Primeiro, eu gostaria de ser lembrado quando eu for, que as pessoas falam: puxa, o Júnior amou primeiramente a Deus. Sem Deus nada eu sou, nada eu tenho de valor para passar. Essa é uma coisa que eu queria que as pessoas lembrassem de mim. Ele amou mais a Deus do que todas as coisas. Segundo,
Ele amou a sua família, e a sua família maior. Eu quero ser lembrado como alguém que amou a minha família e que amou a igreja. Você não poderia querer um bem mais precioso do que a sua família. Eu não posso. Meu bem mais precioso é a minha família. Na hora que eu estava naquele leito, as pessoas, meus pais, minha esposa mandava recado, meus filhos, a gente tentava controlar um pouco os ânimos, e eu não falava toda a verdade para eles, para não deixar nervosos. Eu falava sempre melhorando com fé, vou melhorar, vou melhorar. A família foi a nosso arrimo, a nossa base. Eu quero ser lembrado como alguém que amou a sua família. Quero ser lembrado, terceiro, como alguém que amou os seus amigos. Eu sou grato a Deus por cada um que Deus colocou na minha caminhada. Pessoas que eu nem esperava que em momentos mais graves e críticos da minha vida surgiram. E aqueles que eu esperava às vezes não apareceram. Eu quero ser lembrado como alguém, um amigo de verdade. Eu quero ser lembrado como alguém que era um doador, alguém que vai de encontro à necessidade de outra pessoa, sem esperar troca. Eu quero que as pessoas lembrem de mim e falem: nossa, o Júnior era um doador, ele era generoso. Eu quero ser lembrado como alguém que era um encorajador. Eu quero que as pessoas saiam se sentindo mais encorajadas e mais entusiasmadas quando elas me encontrarem. Eu quero ser um agente de Deus para encorajar as pessoas a seguir. Eu quero que as pessoas me lembrem de mim como alguém que perdoava. Aliás, perdão é muito difícil, né? Perdão não é para fraco, é para corajoso. Porque o perdão quebra o orgulho do cara. Porque às vezes ele tem que abrir mão das verdades que ele acha que ele tem para perdoar. Perdão tem que haver na família. Me lembro uma vez, em 2018, meu pai foi acometido de um problema sério nos olhos. E Deus me deu o privilégio de andar a primeira vez de avião. E foi meu pai. E eu fui no avião. A gente brincou muito no avião, né? Ele falou: você vai ter medo, você vai ter medo. Aí viajamos para Belo Horizonte. Foi um dos dias mais preciosos que eu tive com meu pai. Ali eu falei muitas coisas com ele, ele falou muitas coisas comigo. A gente se abriu, as lágrimas correram nos nossos olhos. Eu pude cuidar dele fisicamente, colocar um curativo no olho, algumas coisas que eu sabia fazer, vencer um pouco o medo do sangue, né? Ver o olho todo operado ali. Numa fase difícil dele, nós brincamos, choramos. E eu me lembro que uma das vezes nós estávamos num hotel, foi num dos dias que o Billy Graham morreu, em 2018. Eu chorei aos prantos por causa de Billy Graham, lá naquele quarto. Mas também abrimos o jogo e amamos uns aos outros. Não é que eu nunca amei meu pai, eu deixei de amar, ou ele a mim. Mas foi um dia que nós nos abrimos. Houve um perdão. Hoje eu posso olhar para cada um dos meus irmãos, posso olhar para meus pais, para minha mãe, para os meus netos. Eu posso dizer para minha esposa, que é pastora em Mandaguari, da IPI de Mandaguari, ou em Jandaia. E posso, se Deus me levasse, como poderia ter sido, eu estaria com a alma leve, porque eu não tenho mais nada a perdoar de vocês. Eu estou em paz. Eu quero ser lembrado como alguém que perdoou. É difícil perdoar, é difícil, mas eu quero ser lembrado como alguém assim. O André, Felipe, Lilian, minha mãe, meu pai, minha esposa, minhas noras, netos, igreja. Netos não, sobrinhos. É que faz parte do Rodrigues Martins esse estilo de gafe, pessoal. É normal, né? Ontem, na hora de colocar aliança, minha mãe não conseguia colocar aliança no meu pai. Eu pensei: trocou aliança. Trocou aliança. Outra coisa que eu quero ser lembrado, terminando: ele cumpriu a sua palavra. Eu creio que manter a minha palavra é uma das coisas mais importantes que nós devemos ter. Antes se mantinha a palavra com um fio de bigode, né? Com um aperto de mão. Hoje precisa assinar um monte de contrato e tem que observar as cláusulas, aquelas menores, para ver se não ficou nada em aberto, uma brecha para não se cumprir o que se fala.
Quero ser lembrado como alguém que honrou a Deus com a sua vida. A minha esperança é que tudo que eu faça na vida seja um testemunho de bondade de Deus, porque a Ele honra, glória e louvor. Eu quero ser lembrado como alguém que sempre teve uma atitude positiva, otimista. Eu quero ser alguém lembrado como alguém que nunca se envergonhou do Evangelho, porque Jesus não teve vergonha de mim. Eu era cego, perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Eu nunca vou me envergonhar de Jesus. Agora nós temos notícia de pessoas no Afeganistão, que eles estão encontrando os celulares das pessoas. Se encontrar uma Bíblia no celular, eles matam as pessoas. Uma vez eu estava ouvindo o AC falar, e ele falou assim: qual será que é a igreja mais fiel? A igreja perseguida ou a igreja livre? Pense aí, qual será? Eu quero ser lembrado como alguém que foi modelo a ser seguido. Meu alvo é preparar meus filhos, se Deus quiser, para o melhor futuro imaginável em todo sentido da palavra. Nos meus erros, que eles não cometam os mesmos. Nos meus acertos, que eles potencializem esses acertos. Na minha fé, que eles sigam com ela por toda a vida. E eu termino. Quero ser lembrado como alguém que consistentemente ajudou os outros, de alguma forma. Termino com uma frase que eu disse no funeral, ou no culto fúnebre da minha tia Edi, que eu adaptei de uma frase de C.S. Lewis. E se eu morrer antes de vocês, eu quero que coloque isso na minha lápide. O texto diz assim, abre aspas: para mim, este foi apenas o começo da verdadeira história. Toda a minha vida aqui neste mundo e todas as minhas aventuras foram apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, eu estou começando o capítulo 1 da grande história que ninguém na terra jamais leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. O ponto de partida é começar agora, nesse momento, sem olhar para trás. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti e não olhar atrás. Seguir seu caminhar, Senhor. Seguir sem desanimar, Senhor. Prostrado em seu altar, Senhor. E não olhar atrás. Nada que vale a pena se completa durante a nossa vida. Amém? Deus tem um propósito para você aqui na terra, mas não termina aqui, só começa. Pensando na eternidade, a sua vida aqui é um pontinho em toda a cronologia. Então aproveite esse tempo, mas é nesse pontinho que você decide onde você vai passar toda a eternidade. Então que deixe um legado e que você possa responder as perguntas para Deus, e Ele possa dizer para você: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, no muito não colocarei. Venha para o gozo do seu Senhor. Vamos orar.